retomando o nosso cronograma de postagens agora de 2014, hoje, quarta-feira, nós retomamos o quadro Treino em Foco Responde. E hoje nós vamos falar sobre assimetrias musculares. Bom pessoal, como eu já falei na chamada, muitos dos nossos seguidores comentam: João, Jefferson, eu tenho uma assimetria de bíceps. Alguns comentam do ombro, meu deltoide, meu ombro. Alguns comentam, o meu quadríceps do lado direito aparenta ser maior que do lado esquerdo. Então o pessoal comenta muito sobre essas questões de assimetria. Nós já gravamos aí 2 ou 3 postagens no Treino em Foco sobre essa questão de assimetrias, principalmente do peitoral maior. Nós já demonstramos alguns exercícios corretivos para a musculatura, no caso do peitoral maior. Já comentamos também em outras postagens, o link está aqui embaixo para vocês verificarem essas postagens, verem esses vídeos e ficarem mais interligados conosco sobre essa questão da assimetria. Mas de uma forma geral, o pessoal comenta que tem assimetria de diferentes grupos musculares e comenta o que fazer para minimizar essa assimetria ou fazer um processo regressivo que essa assimetria deixe de existir. Primeiramente, nós temos que afirmar ou comentar que nem sempre é possível corrigir completamente uma assimetria, dependendo do fator causa que essa assimetria tenha gerado essa assimetria. Vamos imaginar um grupo populacional de atletas que claramente apresenta essa assimetria. Nos casos dos tenistas, principalmente os tenistas de alto rendimento. Se nós olharmos os tenistas, devido à manipulação da raquete de uma forma unilateral, no membro superior dominante, nós podemos perceber em vários tenistas uma assimetria de membro superior, de volume muscular maior, obviamente, para o membro superior que faz a manipulação da raquete para os atos motores do jogo de tênis. Nesse caso, um trabalho compensatório, o ideal seria buscar fazer os mesmos movimentos, ou o mesmo volume de movimento que se faz com a raquete no membro superior direito, se o tenista for destro, repetir, teoricamente, em tese, isso que eu estou falando, repetir esse mesmo volume de treinamento, de movimentos para o membro superior esquerdo. Então esse seria o mais adequado em termos para se evitar o desenvolvimento de uma assimetria, no caso agora que eu estou chamando a atenção aqui de um tenista. Mas a gente sabe que isso é totalmente inviável, porque nós não temos como treinar um tenista ora com o lado direito, ora com o lado esquerdo. O ato de jogar o tênis é unilateral. Nesses casos, então, entra no trabalho para se tentar fazer uma proporcionalidade de movimento muscular. Se você não é tenista e você tem também uma assimetria muscular, você tem que começar a procurar entender nas atividades motoras que você faz o que pode estar causando essa assimetria. Esse é um primeiro ponto que tem que ser discutido. Se você é praticante de musculação e ao longo dessa prática de musculação de 1 ano, 2 anos, você acabou desenvolvendo essa assimetria muscular, muito provavelmente, veja bem o que eu estou falando, muito provavelmente essa sua assimetria foi gerada por alguma execução incorreta do exercício, tracionando mais com um hemisfério corporal do que com outro hemisfério corporal, tracionando mais forte com um grupo muscular do que com outro grupo muscular. Então a primeira coisa para se tentar entender essa questão da assimetria é identificar o fator causa e uma vez identificado esse fator causa, buscar corrigi-lo. Então se eu estou fazendo um voador frontal, por exemplo, back deck, e eu estou tracionando mais forte com o meu lado direito, há uma tendência, obviamente, de eu desenvolver mais força, mais resistência e mais volume muscular do lado direito, porque eu estou tracionando mais forte. Se eu não estou concentrado no exercício, pode ser que isso esteja ocorrendo e eu nem esteja percebendo. Ao longo do tempo, isso vem a gerar uma assimetria de magnitude grande ou uma assimetria de pequena magnitude. Mas o fato é que pode gerar essa assimetria. Então, observe bem, procure seu profissional de educação física, converse com ele, peça para ele observar de forma minuciosa a execução que você está fazendo para tentar identificar qual é o fator causa. Se você, por exemplo, como eu estava falando antes, é um tenista, muito provavelmente não é a musculação que está causando essa assimetria, muito provavelmente seja a prática do tênis ou de uma prática de um outro esporte que seja assimétrica. Eu trabalhei muito tempo com avaliação postural com atletas e a gente identificou em muitos atletas de voleibol uma escápula alada nesses atletas de voleibol unilateral e do lado da dominância motora. Devido ao alto volume de movimento de ombro que os atletas fazem no voleibol, alguns atletas, principalmente as mulheres, por não executarem, não fazerem um treino pesado de musculação, na maioria das vezes, pelo menos a experiência que eu tenho com as atletas que eu avaliei, apresentava essa escápula alada do lado da dominância motora. Então depende muito do esporte praticado. A musculação é um fato específico e importante ser chamado a atenção. A musculação não tende a gerar assimetrias musculares de um hemisfério corporal para o outro.
porque ela é simétrica na execução desde que bem executada, desde que com a técnica bem executada. Então, dificilmente, se a pessoa executar corretamente a técnica, diria praticamente impossível ela desenvolver alguma assimetria muscular. Mas muito bem, se nós estamos falando de assimetria muscular, que tipos de assimetria muscular nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar assimetria muscular de força, então a pessoa tem mais força para fazer uma rosca concentrada do lado direito, e quando ele vai executar com o mesmo peso, no lado esquerdo ele não consegue executar com o mesmo peso e com a mesma eficiência e com o mesmo desenvolvimento de angulação, de técnica de execução. Por isso ele tem mais força do lado direito. Então aqui nós temos uma assimetria muscular claramente repercutindo sobre força. Talvez não seja nem o volume a dificuldade da assimetria. Nós podemos ter uma assimetria muscular na resistência muscular. A pessoa tem uma maior resistência de execução muscular na extensão de joelho para o quadríceps, por exemplo, do lado direito, e o quadríceps do lado esquerdo ela percebe que falha a fadiga antes. Ou até mesmo ao subir escadas, ela começa a perceber que a perna esquerda tem uma dificuldade maior ou fadiga mais prematuramente do que a perna esquerda, especificamente no músculo quadríceps. Isso pode acontecer. E aí, no caso, nós estamos vendo uma assimetria muscular no quesito de resistência muscular. Mas o que nós mais recebemos de questionamento dos nossos seguidores qualificados são assimetrias de volume muscular mesmo. São volumes musculares díspares, diferentes de uma região corporal para outra região corporal. Muito bem. Discutido aqui que nós devemos identificar os fatores de origem dessa assimetria, discutido aqui também os tipos de assimetria que nós podemos ter de força, de resistência e de volume, para fazer uma coisa mais resumida, uma análise mais resumida, nós temos que agora analisar qual é o próximo passo, qual é o próximo fator que nós temos que tomar dentro de um processo agora para buscar a correção dessa assimetria muscular. Obviamente nós vamos ter que entrar com um trabalho compensatório no membro mais fraco, menos resistente ou de menor volume muscular. E agora vem um ponto importante também a ser discutido. Se o problema é uma diferença assimétrica de força entre o bíceps, os flexores do cotovelo do lado direito com os flexores do cotovelo do lado esquerdo, nós temos que fazer um trabalho compensatório de força. Se nós temos uma descompensação de resistência muscular entre o quadríceps do lado esquerdo e o quadríceps do lado direito, perceptível isso durante atos de subir escada, nós temos que fazer um trabalho compensatório no quesito da variável resistência muscular. E, obviamente, se nós temos uma diferença de volume muscular entre o deltoide do lado esquerdo e o deltoide do lado direito, nós temos que fazer um trabalho compensatório para o volume muscular do lado esquerdo em relação ao lado direito. Se o lado esquerdo é menor, fazer um trabalho compensatório, então focando no de menor força, no de menor resistência e no de menor volume muscular. Então isso é um fator importante para que, se você tem uma descompensação de força, não fique trabalhando hipertrofia. Se você tem uma descompensação de resistência, não fique trabalhando hipertrofia, que isso não irá ajudar muito. Agora, se você tem uma descompensação de volume muscular, trabalhe sim a hipertrofia, porque aí é o objetivo principal para isso. Aqui nós avançamos então na discussão, nós passamos agora a identificar qual o tipo de assimetria e começar a pensar num trabalho compensatório. Como nós deveremos executar esse trabalho compensatório? Nós deveremos executar exercícios que enfoquem naquele grupo muscular em específico. Então, por exemplo, se nós temos o deltoide, o nosso ombro do lado esquerdo menor que o do lado direito, nós temos que fazer exercícios, além dos exercícios simétricos bilaterais, sempre mantendo o trabalho bilateral, colocarmos uma carga adicional compensatória sobre o lado que tem o menor volume muscular. No caso aqui, o exemplo que eu estou tratando, por exemplo, deltoide do lado esquerdo. Então nós temos que jogar uma carga adicional para esse músculo. Se nós estamos trabalhando com um volume maior de flexores do cotovelo, bíceps braquial, que é o mais estético, do lado direito tem um volume maior que o lado esquerdo, além do trabalho simétrico, então além da rosca direta, além da rosca Scott, além de todos os outros exercícios para bíceps, nós devemos colocar um trabalho compensatório adicional para volume muscular no braço esquerdo. Fazemos um trabalho de hipertrofia adicional para o braço esquerdo. Então essa é a lógica básica do trabalho. Isso vai valer para resistência, isso vai valer para força, isso também vale para o trabalho de hipertrofia muscular. Uma carga adicional, essa carga tem que ser discutida com o seu professor de educação física, com o profissional que orienta o seu treinamento. 2 séries, 3 séries podem ser o suficiente.
Um exercício com 2, 3 séries pode ser o suficiente, como pode ser ineficiente, você tem que jogar uma carga um pouco maior. Então isso é uma questão individual de prescrição, o quanto de carga a mais eu devo colocar para o membro mais fraco, menos forte e de menor volume muscular, tem que ser discutido individualmente com o seu profissional, com o professor de educação física que orienta o seu treinamento. Um aspecto importante dentro desse trabalho é procurar fazer exercícios que isolem o máximo possível aquele grupo muscular. Porque se nós trabalharmos exercícios que além de atuar sobre aquele grupo muscular acabam solicitando outros grupos musculares, nós podemos corrigir aquela simetria e acabar desenvolvendo uma outra simetria. Então vamos colocar algum exemplo desse tipo. Se nós temos uma simetria muscular de deltoide, por exemplo, meu deltoide do lado esquerdo ele é menor do que o deltoide do lado direito. Então eu tenho que fazer além do trabalho simétrico, eu tenho que dar uma carga unilateral para o hemisfério esquerdo para deltoide. E aí eu opto em fazer um exercício, por exemplo, similar à remada em pé, com um halter. Então eu vou pegar o halter e vou fazer esse movimento. Um movimento similar à remada em pé, porém unilateral. Vejam bem, com esse trabalho eu estou botando uma carga adicional para o deltoide do lado esquerdo, que é o que eu devo fazer para corrigir a simetria, já que ele é menor. Só que ao fazer esse movimento simulando a remada, que é um trabalho para deltoides, eu estou flexionando também o cotovelo contra a resistência. Isso pode se tornar um problema. Eu posso corrigir a simetria ao longo do tempo, eu posso corrigir essa simetria de deltoide e eu não tinha inicialmente uma simetria para os flexores do cotovelo, bíceps braquial, por exemplo. E eu posso vir a gerar uma nova simetria de bíceps braquial, tornando o bíceps braquial, por exemplo, do lado esquerdo maior do lado direito. Porque ao aumentar o volume do deltoide, que tem uma disparidade em relação ao lado direito, deltoide do lado esquerdo, eu acabo também aumentando o volume do bíceps, já que eu estou fazendo um exercício no qual, além de deltoide, eu solicito também bíceps braquial. O que seria o ideal aqui para nós pensarmos esse raciocínio? Fazer uma elevação lateral para tentar trabalhar mais com o deltoide. Só que lembre que elevação lateral até os primeiros 60 graus, eu vou atuar especificamente com o deltoide. Além desse ponto, eu vou solicitar fortemente trapézio, tanto na porção superior quanto na porção inferior. E isso pode, de novo, ao longo do tempo, gerar uma assimetria muscular do trapézio do lado esquerdo com o lado direito, já que além do trabalho normal do trapézio, da musculatura das costas, eu jogo no trabalho unilateral ainda um trabalho forte para trapézio. Então eu corrijo o ombro, mas eu acabo gerando outra assimetria. Então o que seria o ideal nessas condições? Um trabalho de elevação lateral até aproximadamente 60 graus, onde eu solicito mais isoladamente, de uma forma mais focada o deltoide. Isso seria interessante, seria o mais adequado. Se eu vou fazer uma elevação frontal, mesmo ponto. A partir de um determinado grau de elevação frontal, de flexão do ombro, eu começo a solicitar fortemente cintura escapular. E ao solicitar cintura escapular, trapézio e romboide irão entrar no trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de selecionar os exercícios e os ângulos de trabalho para tentar fazer o mais focado possível naquele grupo muscular que apresenta a assimetria. Essa é a mensagem final de todo o desfecho dessa linha de raciocínio que nós trabalhamos hoje no Treino em Foco Responde sobre assimetrias. Faça o diagnóstico, procure diagnosticar o fator causa, corrija esse fator causa se for possível. A partir desse momento, identifique se há assimetria de volume ou de força ou de resistência, ou até mesmo de potência muscular. Identifique isso. Ao identificar, planeje um programa corretivo, um programa simétrico para equilibrar o trabalho. A partir do momento que você equilibrou esse trabalho, busque no programa exercícios que isolem o máximo possível aquele grupo muscular. Essa é a mensagem maior que o Treino em Foco quer deixar para vocês com relação a assimetrias musculares. Espero que vocês tenham entendido toda a linha de raciocínio que eu desenvolvi hoje. Converse com o seu profissional de educação física que coordena o seu treinamento e tenha uma tomada de decisão e comece esse trabalho compensatório corretivo. Ok, pessoal? Um grande abraço, até quarta-feira que vem, mais um Treino em Foco Responde. Até lá! Bom, pessoal, aqui nós já podemos ver então o Jefferson fazendo um exercício que, entre outros grupos musculares, atua sobre o latíssimo do dorso. Como eu havia falado antes, se vocês observarem bem o movimento do ombro, é um movimento de extensão do ombro contra a resistência ofertada pelo cabo. Então nós estamos usando aqui a roldana alta, lembrando sempre que ele está fazendo uma extensão